Graças a Paz, igreja. Que bom podermos estar aqui no dia em que celebramos o Natal, um dia em que celebramos o Cristo que nasceu. E celebrando esse Cristo, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo lá no livro de Lucas, livro que nós vemos hoje já também, uma delícia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 25 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 35 ao 25. Do 25 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Que o Senhor tão somente fale poderosamente aos nossos corações. Transforme nossas vidas e aplique a tua palavra conforme a ação do teu Espírito Santo. Nos abençoa para que nesse momento que estamos vivendo, nesse final de ano, onde se comemora o Natal, não seja só mais uma data que vem e passa e as vidas continuam as mesmas, mas que nós possamos olhar para o Senhor, possamos olhar para o nascimento do teu Filho, saber que Cristo é real, saber que o Senhor encarnou e habitou entre nós, saber que também aguardamos com expectativa o grandioso dia que o Senhor voltará outra vez, pela última vez, para resgatar a tua igreja, Pai. Aplica a tua palavra aos nossos corações, é isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Renato Russo, ele expressa nessa música a esperança em um dia depois, que é o que muitas vezes nós ouvimos, que vai ficar tudo bem. Vem um novo dia para acalmar os nossos corações e dar uma nova esperança. E ele expressa que não importa quão sombrios sejam os tempos, há sempre uma promessa de um novo dia ou uma possibilidade de recomeço. E os cânticos, eles expressam isso. Sejam homenagens, indignações, razões para se ter esperança em algo ou alguém. Para Renato Russo, a esperança em um novo dia. Mas para Simeão, deixa o que lemos, a esperança no Messias prometido. Os cânticos nos evangelhos, eles se referem às passagens específicas onde pessoas têm um encontro com Jesus ali no seu nascimento, participam desse momento e expressam louvor e gratidão por serem eventos significativos em suas vidas, assim declarando a sua maravilha sobre o nascimento de Cristo. Temos o cântico de Maria, em Lucas 1, de 46 a 55, onde ela entoa um cântico dizendo: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E ela expressa essa gratidão por saber que estava levando em seu ventre o menino Jesus, o Salvador. O cântico de Zacarias, o pai de João Batista, onde ele profetiza sobre o papel do seu filho, que seria o precursor do Messias. O cântico dos anjos também, no Evangelho de Lucas, onde eles declaram glória a Deus nas maiores alturas. E agora aqui, no texto que nós vamos meditar nessa manhã, o cântico de Simeão, onde ele encontra o menino Jesus no templo e tem o privilégio de, com suas próprias mãos, através de uma profecia ou uma orientação do Espírito Santo, poder segurar as mãos daquele menino, poder segurar aquele menino com suas próprias mãos e contemplar a gloriosa salvação que o Senhor prometera a seu povo.
texto começa no versículo 25, dizendo que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. A Escritura não vai trazer mais detalhes sobre este homem, sobre quem era Simeão, mas ela traz duas qualidades importantes, qualidades das quais nós deveríamos almejar em sermos reconhecidos também nessa vida. Homem justo e piedoso. Homem justo porque ele procurava, com sua conduta, ter o respeito dos homens. Não a glória dos homens em relação a quem ele era, mas por causa da sua justiça, a sua forma de lidar. O texto bíblico vai caracterizar esse homem como alguém justo, mas também como alguém piedoso, alguém que tem a aprovação do Senhor, alguém que busca viver de acordo com a palavra do Senhor. E esse é o testemunho que o Espírito Santo, através de Lucas, dá de Simeão, desse homem que entoou esse cântico. É alguém justo e piedoso, alguém devoto ao Senhor. Mas esse homem, além de ser justo e piedoso, ele aguardava, esperava ardentemente a consolação de Israel. Aguardar é diferente de uma espera inerte. Quando a gente está esperando alguma coisa, ou quando você pede para seu filho fazer alguma coisa que ele fica, daqui a pouco eu faço, e você diz, eu vou esperar. É aquele, eu vou esperar no seu tempo. Não vou fazer nada, agora é com você. Mas não era essa a espera de Simeão. Ele aguardava com expectativa. Não era um simples esperar, mas aguardava com expectativa a consolação de Israel. Alguém que dirige o olhar e toda a atenção àquilo que vem, aquilo que há de suceder, aquilo que está para acontecer. Era essa a expectativa de Simeão. E ele aguardava a consolação de Israel. Se coloque no lugar de Simeão naquele contexto. Pense na perda política de Israel, na crueldade do rei Herodes, no legalismo dos escribas e fariseus que deturpavam a palavra do Senhor, criando regrinhas, no silêncio da voz profética, durante aquele período, antes de vir o Cristo. Em meio a toda essa obscuridade, em meio a toda essa degradação, desespero, haviam homens com esperança e com sinceridade, homens assim como Simeão, que aguardavam a consolação de Israel, aguardavam o Messias que iria acabar com tudo isso, trazendo a salvação ali para aquele povo. Ele aguardava a promessa do Messias prometido. Era essa a expectativa de Simeão, a consolação de Israel, quando o Messias viesse para salvar o seu povo, e era isso que ele aguardava. E ele recebe uma revelação do Espírito Santo, versículo 16, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios, e glória para o povo de Israel. Ele recebe uma revelação direta do Espírito Santo, e não busque isso. Porque o Espírito Santo ele se revela a nós em sua palavra. Mas aqui de forma especial ele se revela a Simeão. E diz que, Simeão, você não vai ver a morte. Você não vai ser levado aos céus. Antes de você ver com os próprios olhos o dia da consolação de Israel. O dia que você tanto aguardava. O dia do Senhor. O dia que você veria o Cristo. E o mesmo Espírito que trouxe essa revelação também foi o Espírito que conduziu o momento desse cumprimento. Muitas mães chegavam constantemente, diariamente, para apresentar os seus filhos no templo. Contudo, precisamente nesse dia, tinha um homem que enxergava mais fundo que os demais e era capaz de perceber algo que os olhos não podiam ver. Algo que a multidão não tinha recebido essa revelação. Para a multidão poderia ser mais uma família levando uma criança para apresentar segundo a lei ordenava, mas para Simeão, que contemplava nos seus olhos não apenas um bebê, mas a salvação, aquele por meio de quem Deus iria guiar para trazer a salvação ao seu povo. Os seus olhos físicos não estavam contemplando apenas um bebê. Os seus olhos da fé estavam vislumbrando a grande salvação que o Senhor revelara a ele. E ele pôde passar por esse momento tão emocionante para nós,
de poder segurar o menino Jesus, de poder ver que a salvação, que o cumprimento da promessa estava ali em suas próprias mãos. Por isso que agora ele encontra a paz. Agora eles têm a paz suficiente, dizendo: Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo. O Senhor pode promover o teu servo para a glória. O Senhor pode me levar, porque aquele dia que eu tanto aguardava com expectativa, a promessa está se cumprindo. O meu povo vai ser salvo pelo Senhor. O Senhor vai revelar a tua salvação e eu já estou podendo contemplar isso. Então, Senhor, nada mais importa. Pode despedir teu servo. Pode levar o teu servo para os céus. Simeão, ele encontra uma paz que ninguém poderia entender ali. Como é que pode essa tranquilidade em mais um menino que está chegando aí? Mas, movido pelo Espírito Santo, ele tinha essa revelação de que aquele menino, de que aquela família, que José e Maria estavam portando em suas mãos o Salvador. E a partir do versículo 35, a narrativa de Lucas vai dizer que estavam pai e mãe do menino admirados com o que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão mostra que, por meio de sua atitude para com Jesus, os homens estariam constantemente revelando seus pensamentos, revelando suas deliberações e como seu próprio coração se portava diante do Senhor. Porque a neutralidade diante de Cristo, ela é impossível. Ou nós estamos o servindo, ou nós estamos ao seu favor, ou nós estamos contra ele, como seus inimigos. E como a consolação de Israel poderia ser aquele também que passaria por uma dolorosa aflição. Como é que Simeão tem essa percepção? Porque ele primeiro se alegra dizendo que a consolação de Israel chegou, que os olhos dele já viu a salvação. Mas ele chega para os pais do menino dizendo que uma espada transpassará também o seu coração, mostrando a aflição, porque ele conhecia a Escritura. Ele meditava na Escritura tão somente disponível para ele ali naquele momento. Talvez com os olhos fitos em Isaías 53, mostrando o sofrimento do Senhor. E ele entendendo que a grandiosidade daquele momento onde ele estava passando em segurar o menino, em segurar o Messias prometido, também poder lembrar da Escritura, talvez de Isaías 53, e saber que aquele menino, através do seu sofrimento, através da sua morte, traria a salvação para o seu povo. E ele também se dirige à mãe, se dirige a Maria, dizendo que esse grande evento será como um golpe mortal de uma espada. Porque para uma mãe, assim como para qualquer mãe hoje, não seria diferente para Maria. Ela vê o sofrimento do seu filho. Ela vê o sofrimento daquele que ela carregou no seu ventre, carregou nos seus braços durante a sua vida. O seu coração de mãe também iria sangrar naquele momento. E Simeão a alerta disso, dizendo que também teria esse momento de aflição. Mas que através desse momento de aflição, era que nós teríamos a salvação em Cristo. E Simeão fala dessa realidade, dessa espada, que no Calvário manifestou o coração e o desígnio de muitos homens. Manifestou o coração pervertido de Judas. Manifestou a fraqueza dos discípulos. Na cruz se manifestou também o coração hipócrita daqueles fariseus que estavam ali, cheios de inveja e ódio. A cruz manifestou o coração covarde de Pilatos. E também manifestou o volúvel coração do povo de Israel, que ora exclamava, Hosana ao rei, mas logo depois gritava em seu momento de dor e aflição, crucifica-o. E até o dia de hoje, a humanidade ela se divide e continuará se dividindo diante da cruz. Enquanto alguns enaltecem o Evangelho como o poder de Deus, existem aqueles, como Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que desprezam o Evangelho, que desprezam o Cristo crucificado, que se envergonham desse Jesus. Para eles, Cristo, para eles o Natal, para eles o nascimento de Jesus, pode ser um escândalo, uma tolice, ou até mesmo um absurdo. Mas olhando para esse texto, olhando para a grandiosidade desse momento e como Lucas revela isso,
através do cântico de Simeão, nós podemos sim trazer algumas aplicações aos nossos corações. Algumas lições que nós podemos olhar para esse texto inspirado e aplicar em nossas vidas. E buscar transformações em nossas vidas. A primeira delas é que nós tenhamos expectativa na vinda de Cristo. Era a expectativa de Simeão aqui. Aguardava a consolação de Israel. Ele não estava tão preocupado com sua vida, preocupado em sua prosperidade financeira. Ele não estava tão preocupado, por mais que seja uma preocupação digna, com a sua família. Mas ele estava muito mais preocupado. Ele estava ansiando e com expectativa no dia da consolação de Israel. No dia do nascimento de Cristo. No dia em que Cristo finalmente viria para salvar o seu povo. Para, assim como o apóstolo João, termos a esperança de que um dia não haverá dor, aflição, angústia, e que o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Era essa a expectativa de Simeão. E é essa expectativa que nós devemos ter em nossos corações. Viver como as virgens prudentes da parábola, que aguardam com expectativa a vinda do noivo. E essa deve ser a nossa expectativa hoje, como cristãos. Aguardarmos a volta do Senhor. Declararmos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, como era o sentimento do coração de Simeão aqui também. A expectativa do Cristo que vem, porque nada aqui se compara à glória que teremos eternamente com Cristo. Então, o primeiro desafio ao meu e seu coração, olhando para esse cântico de Simeão, é que tenhamos expectativa na vinda de Cristo. Que isso anseie, que isso traga um anseio aos nossos corações. Que isso traga felicidade aos nossos corações, que seja o nosso alvo de vida. Que seja a nossa preocupação. Que não seja a ansiosa solicitude pela vida, como Cristo vai condenar isso em Mateus, Sermão do Monte, onde ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma desta vida, mas nossa ansiedade, nosso anseio deve ser pela vinda de Cristo. Então tenhamos expectativa. Muitas vezes coisas frustram nosso coração e coisas aqui na terra parecem nos dar muito mais alegria do que a vinda de Cristo. Talvez, Senhor, espera um pouco, deixa eu casar, deixa eu ser promovido, deixa eu conquistar o emprego que eu tanto almejo. São coisas que nós podemos sim ter expectativas e são coisas boas para as nossas vidas. São bênçãos de Deus para as nossas vidas. Mas a nossa maior expectativa não podem ser essas coisas. A nossa maior expectativa tem que ser a vinda do Cristo. Um segundo desafio ao meu e seu coração é que nós tenhamos desapego dessa vida. Porque muitas vezes nós queremos firmar os nossos pés, firmar as nossas moradas neste mundo. Mas Simeão, ele mostra total desapego, quando ele pode contemplar essa grandiosa salvação em suas mãos, dizendo, Senhor, pode me levar. Meus olhos já viram o Rei, meus olhos já viram a tua salvação. E os nossos olhos, assim como os olhos de Simeão, já viram a salvação. Simeão teve aquele privilégio singular de ter a revelação do Espírito Santo, mostrando o lugar exato, o tempo exato onde Cristo e Maria, onde José e Maria iriam entrar no templo ali com Cristo, para que ele pudesse encontrar e segurar o menino e ver a salvação do Senhor. Mas nós temos um privilégio também, semelhante ao de Simeão, de olharmos para a palavra do Senhor e de Gênesis a Apocalipse podemos contemplar a salvação, a grandiosa salvação do Senhor. Nossos olhos já viram a salvação através da palavra. Nós podemos contemplar a salvação através da palavra. Nós podemos ansiar pela volta de Cristo através da palavra. E, olhando para a Escritura, nós devemos trabalhar e pensar nisso. O desapego que nós devemos ter com as coisas desse mundo. Das bênçãos que o Senhor nos dá e muitas vezes são o maior motivo da nossa alegria. Nós devemos sim nos alegrar com essas coisas, mas devemos, ao mesmo tempo que nos alegramos, nos desapegarmos disso. Para poder termos o mesmo sentimento aqui de Simeão, de dizer, Senhor, pode me levar. Porque às vezes o medo da morte ou não querer ir agora é porque a gente quer desfrutar um pouco mais dessa vida aqui. Mas nada se compara à nossa vida com Cristo. E é esse o desejo que Simeão manifesta, dizendo, Senhor, eu já sei. Eu estou vendo o cumprimento da promessa de tudo que o Antigo Testamento aponta. Pode me despedir em paz.
pode me levar. Que esse seja também o nosso sentimento. O sentimento de desapego. O sentimento de, se chegar o nosso dia, nós não vamos ficar tristes porque ainda não nos casamos, porque ainda não conquistamos uma promoção no trabalho, conseguimos passar no curso superior que nós tanto almejamos, mas nosso contentamento seja com a salvação que nós temos em Cristo. E uma terceira pergunta, na verdade, caso você ainda não conheça Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é o que o nascimento de Cristo representa para você. Para alguns é um momento na história de alguém muito importante que nasceu. Para outros é só um momento do ano onde nós podemos pensar na vida, mas Cristo pode ser, e Ele é, mais do que isso. Cristo, Ele é o Salvador. É um nascimento que não é só mais um nascimento, assim como o meu e o seu, mas é um nascimento que pode mudar a sua história. É um nascimento que pode dar outra perspectiva. E assim como Simeão, você poder ansiar pela vinda do Rei, esperar com expectativa a vinda de Cristo. O seu nascimento, a sua salvação, nós já podemos contemplar na sua palavra. A sua segunda vinda. É aquilo que nós devemos ter com tamanha expectativa, aguardando o Senhor até que Ele venha. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Que a nossa esperança ela não seja o dia que o sol traz no amanhã, mas que seja o Cristo, que nasceu, morreu e ressuscitou, e voltará para resgatar a sua igreja. Simeão, ele viu, ele tocou, ele pôde ver com os seus próprios olhos aquela grandiosa salvação. Ele pôde ver o Messias. Mas como eu disse, nós podemos olhar para a palavra, nos apegarmos à Escritura e termos esse mesmo privilégio e podermos dizer, e podermos entoar a partir de hoje, por todos os dias da nossa vida, que os nossos olhos já viram o Rei, que os nossos olhos contemplam a salvação através da palavra do Senhor. Que essa possa ser nossa mensagem, que esse possa ser nosso anseio, que olhando para esse trecho revelado da Escritura, a gente possa ter essa mesma expectativa de Simeão, de contemplarmos a salvação do Senhor e dizer, Senhor, já entendi aquilo que o Senhor fez, já entendi a grandiosidade do teu amor, já entendi a singularidade do seu nascimento, Deus encarnado. Pode me levar, Senhor, porque nada nessa vida é mais importante do que estar eternamente com o Senhor. Que o Senhor aplique, pois, a sua palavra aos nossos corações.